Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Polícia prende irmãos suspeitos de matarem estudante universitária. Todas essas provas que foram angariadas aí, trazidas ao inquérito policial, levam a crer que esse crime foi planejado. É cada vez maior o número de animais abandonados nas ruas. Eu acredito que cerca de 8.000 animais estejam abandonados em Uberlândia, nas ruas de Uberlândia. Professora e estudante de Uberaba participam da final da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ao final da Olimpíada Nacional, 20 alunos e 20 professores receberão medalhas de ouro, notebooks e impressoras. O Atlético é campeão da Copa do Brasil. O Band Cidade desta quinta-feira, 27 de novembro, está no ar. Boa noite. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais confirmou hoje a primeira morte registrada durante o período chuvoso. A vítima é um homem que foi atingido por um raio na cidade de Santo Antônio do Monte, região centro-oeste do estado. De acordo com o boletim da Defesa Civil, a vítima, William Carvalho, de 44 anos, morreu em outubro. Testemunhas disseram que ele trabalhava em uma fazenda no povoado de São José das Rosas, quando foi atingido pela descarga elétrica. Na época, a SEDEC não incluiu o óbito no balanço de ocorrências porque aguardava o resultado do laudo atestando a causa da morte. A Polícia Civil de Uberaba reuniu a imprensa para dar mais detalhes sobre como foi esclarecido o assassinato da estudante Jaqueline Arruda Mamed. Ela foi morta em julho deste ano. O repórter Luiz Cláudio Faria acompanhou a coletiva. Delegados da Polícia Civil reuniram a imprensa para contar como foi o trabalho de investigação e elucidação da morte da estudante universitária e garota de programa Jaqueline Arruda Mamed, 29 anos. Jaqueline morava em um apartamento neste prédio no centro de Uberaba. No dia 17 de julho deste ano, Jaqueline saiu por volta das 2 da tarde para ir a um restaurante. Todos os passos da estudante foram monitorados por câmeras de segurança do programa Olho Vivo, como esta câmera instalada em frente ao prédio, e também outras câmeras de estabelecimentos comerciais. O que se sabe é que logo depois, 1h30, segundo as investigações policiais, Jaqueline já estaria morta. Todas essas provas que foram angariadas aí, trazidas ao inquérito policial, levam a crer que esse crime foi planejado, friamente, antes da execução. Esta foi a última imagem de Jaqueline viva saindo do prédio em que morava. Foram pouco mais de 4 meses de investigação. Os policiais usaram várias linhas de trabalho para chegarem aos 3 acusados. Os irmãos gêmeos André Inácio de Albuquerque e Anderson Inácio de Albuquerque, 33 anos, e um homem apontado como receptador por ter comprado um celular roubado da vítima. Dos 3 envolvidos, apenas André continua preso. O autor segue preso por 15 dias, pelo menos. Nós usaremos esse prazo e pediremos a prorrogação desse prazo para aguardar a vinda de algumas outras provas que foram pedidas já. A elucidação do crime somente foi possível devido ao empenho dos policiais e ao trabalho integrado de vários órgãos. A nossa preocupação é dar resposta à sociedade e, ao mesmo tempo, juntar provas para a condenação do autor. Essa investigação ela teve a sua dificuldade pela falta de testemunhas, pela vida que a vítima levava. Nós tivemos aí todo o empenho com os delegados, investigadores, peritos, médicos legistas, os escrivães, com o intuito de apurar com a maior rapidez possível esse delito. Demorou um pouco, em torno de 4 meses, devido às nuances que a investigação tomou. Além dos homicídios que provocam revolta e medo, uma outra questão também preocupa quem mora nas principais cidades da região. É cada vez maior o número de animais abandonados nas ruas. É comum ver cachorros e gatos maltratados e deixados nos cantos à espera da morte. O que pouca gente sabe é que isso é crime.
Por onde se olha, lá estão eles, andando no meio das ruas, dividindo o espaço com os carros e motos. Os animais ficam bem à vontade ao ar livre e se sentem os donos do pedaço. Mas o que poucos sabem é que esses cães são abandonados. Vivem nas ruas, mas grande parte deles já teve um lar. O abandono é responsabilidade dos proprietários, mas o problema é de toda a sociedade. Eu acredito que cerca de 8 mil animais estejam abandonados em Uberlândia, nas ruas de Uberlândia. Nas ruas, os números de cães abandonados correspondem a 1% da população humana e esses dados tendem a crescer. Para controlar a população canina, a melhor alternativa é a castração. Quem quiser castrar seu animal, esterilizar seu animal, peça o registro no Centro de Controle de Zoonoses e, posteriormente, essa pessoa será chamada pelo hospital da UFO, pelo Hospital Veterinário da UFO, e terá seu cão esterilizado. E para tentar solucionar a questão de saúde pública provocada por esta situação, existem algumas entidades acolhedoras. No entanto, a realidade é que somente elas não são suficientes para contornar o problema. Primeiro, isso é uma questão de saúde pública. A única verba que nós recebemos é bimestral de 27 mil e alguma coisa, que não dá nem para a gente pagar a alimentação dos que estão aqui. O CCZ só pode receber aquele animal que tem zoonose. Zoonose é a doença que pode ser transmitida pelo animal ao ser humano. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação, mas quem desejar acolher uma criação é obrigado a ficar com um bichinho até que a morte o separe. O que poucos sabem é que o abandono é considerado crime e pode ter sanções de até 1 ano de reclusão. A pessoa que tiver o cão e quiser dispor desse animal, eu acho que não deveria fazer, porque o caminho será um processo e às vezes a cadeia para essa pessoa. O que leva uma pessoa a ter um animal de estimação e depois não querer mais? Parece fácil se desfazer do bichinho, não é verdade? Não é bem assim. O seu animal de estimação é mais que uma bola de pelos. Ele tem sentimentos. Pode até entrar em depressão caso o dono não volte mais. Deixar uma criação à mercê da sorte pode levar o dono irresponsável para a cadeia, como vimos na reportagem. Então responda rápido. Você seria capaz de abandonar seu animalzinho? Vivemos num país onde há vários tipos de abandono. Não podemos ignorar nenhum deles. No caso dos animais, antes de adotar, é preciso pensar. Se você tem casa para isso, se tem condições financeiras, tempo para passear, tempo para dar atenção a ele, além de levá-lo ao veterinário, que custa caro, viu? Não pense que o animal depende tão somente de comida. Quem nunca ouviu a frase, o meu cão parece gente? Não chega a tanto, mas passa perto. Quando adotar um animal, não vá para casa pensando que daqui a 2 meses acaba a sua responsabilidade. Talvez ele viva até mais do que você. Um cão pode viver em média 15 anos, um gato 30 anos, e isso se ele não tiver 7 vidas. Caso você prefira um jabuti, é bom que ele esteja em testamento. O bichinho pode chegar a 100 anos. Já pensou? Então não mude o velho ditado. O melhor amigo do homem é o cão, e não o seu pior inimigo. Natália. Uma cabeleireira foi presa hoje à tarde em Uberaba, acusada de estelionato. Luciana Rodrigues da Silva, de 38 anos, é suspeita de vender casas da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, a Coagra. 7 vítimas foram identificadas e tudo aconteceu após a denúncia da própria Coagra. Eu vou conversar agora com o presidente Marcos Jamal. Marcos, essas vítimas chegaram a vocês quando e relataram o quê? Já fazia tempos que a Coagra já estava recebendo denúncia, mas ontem a denúncia foi bastante infusiva e a gente, ao receber essa denúncia, imediatamente encaminhou à Polícia Civil, ao Dr. Blanc e a toda a sua equipe, que imediatamente conseguiram efetuar a prisão dessa pessoa com as provas, e a gente fica muito chateado com essa situação, porque estavam lesando pessoas que
realmente tem necessidade. Ela disse que tinha na Coagra um acesso lá dentro e, usando o nome da Coagra, falava que tinha como, numa lista de espera, ela ser contemplada por esse imóvel. E exigia, no caso, naquele momento, o que inclusive tinha uma vítima efetuando um pagamento de R$1.000, ou seja, daria R$1.000 representado, ela dava contra-recibo através de uma nota promissória e depois outras prestações até sair essa casa onde que ela adquiria esse ágio. E vale enfatizar o seguinte, depois do vídeo que está sendo colocado na Coagra, está sendo amplamente divulgado, pedindo para denunciar, e isso aí está tendo um efeito positivo, as pessoas estão denunciando. Professora e estudante de Uberaba participam da final da Olimpíada de Língua Portuguesa. Os detalhes você acompanha depois do intervalo. Duas representantes de Uberaba vão participar de um dos eventos mais importantes da língua portuguesa. Gabriela, boa noite. Quem são as moradoras? Boa noite, Natália. Uma professora e uma estudante. As duas são de uma escola municipal de Uberaba e vão participar em dezembro da final da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. O evento acontece em Brasília e o gênero escolhido desta vez é a crônica. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram na Olimpíada. Professora e aluna da Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes analisam a crônica intitulada Quem Disse que Domingo Não Tem Feira. O texto é um dos 38 finalistas escolhidos do gênero crônica, da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada em todo o Brasil. Rafaela, que tem 13 anos e sempre morou no bairro Abadia, buscou inspiração em um dos locais mais tradicionais de Uberaba. Eu sempre fui na feira, então foi bem fácil falar sobre a feira, porque o tema era o lugar onde eu moro. O objetivo da Olimpíada Nacional é contribuir para a formação de professores, visando estimular o aluno para a leitura e a melhoria do ensino da escrita nas escolas públicas. Deu para a gente trabalhar o aniversário da cidade, deu para a gente trabalhar o folclore da cidade e os pontos turísticos, sair com os meninos, vimos fotos, lemos artigos. Ao final da Olimpíada Nacional, 20 alunos e 20 professores receberão medalhas de ouro, notebooks e impressoras. As 20 escolas também serão premiadas, com laboratório completo de informática e livros para a biblioteca. Vai ser muito bem-vindo o prêmio, que se a gente ganhar, nós precisamos de um laboratório de informática, nós precisamos de um aparelho de data show, nós precisamos de um telão. A etapa final acontece em dezembro e reunirá 152 finalistas selecionados em 4 gêneros textuais: artigos de opinião, poemas, memórias literárias e crônicas. Você tem uma boa sorte, vou torcer bastante para vocês, penso bastante que nós vamos ganhar, se Deus quiser. Agora a saúde. Hoje em todo o país é comemorado o Dia de Combate ao Câncer. Para falar mais sobre o assunto, o Band Cidade recebe o médico Fernando Maciel. Boa noite, doutor Fernando. Obrigada pela presença. A doença tem ligação com a genética? Sim, todo câncer ele vai ser uma combinação entre fatores genéticos. O paciente ele tem uma predisposição genética para desenvolver a doença, mas ele está associado também com outros fatores como hábitos de vida, por exemplo, como tabagismo, sedentarismo, obesidade, o uso de bebidas alcoólicas. Não é uma doença puramente genética, mas o fator genético é importante. E sobre o tratamento, todos precisam de quimioterapia? Não necessariamente. Existem tumores cujo tratamento é essencialmente a quimioterapia, mas existem vários outros tipos de tumores que necessitam de cirurgia, radioterapia, hormonoterapia e também quimioterapia. Isso vai depender, lógico, do tipo histológico da doença, da localização da doença, então isso, cada caso é um caso separado. E qual tipo de câncer mais agressivo? É importante a gente definir que todo câncer é uma doença agressiva, né? Quanto mais tardio o diagnóstico dessa doença, né? Quanto mais a doença está espalhada, entre aspas, assim, pelo corpo, mais agressivo seria. Mas, em geral, o câncer de pulmão, o câncer de pele tipo melanoma são doenças que são bem agressivas, né, bem letais. E existe uma faixa etária, ou então gênero, que a incidência da doença é maior? Em geral, o câncer é uma doença de pessoas mais velhas, mas isso tem mudado muito atualmente. Então, câncer que a gente via antigamente em pacientes mais idosos, hoje a gente consegue achar em pacientes de 20, 30 anos. Coisas bem comuns estão acontecendo atualmente. E todo tumor é câncer? Essa é uma definição basicamente histológica.
Para o médico, o tumor ele é um termo genérico. Então, todo aumento de volume, de massa de um determinado órgão, a gente chama de tumor. Então, inflamações podem causar tumor, não necessariamente câncer. Mas o câncer em si, ele é um tipo de tumor, né, mas que tem uma característica de invasividade, uma agressividade bem maior. E hoje é uma data que a gente pode comemorar ou não? A gente pode comemorar porque a gente tem tido bastante sucesso, tanto com relação a diagnóstico precoce da doença, taxas de cura que têm aumentado bastante, né? As pesquisas hoje com novas medicações, novos procedimentos têm aumentado bastante a taxa de cura da doença. Isso é positivo. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Daqui a pouco no Band Cidade tem as notícias do esporte. O Mamoré apresentou mais uma contratação para o Campeonato Mineiro do ano que vem. É logo depois do intervalo. Até já. Vamos falar de esporte. Minas Gerais não para de ganhar títulos. Depois que o Cruzeiro conquistou o título do Brasileirão, ontem foi a vez do Galo, que levantou a taça da Copa do Brasil. O jogo foi contra o maior rival. A bola rolou e o que se viu foi um jogo aberto. A primeira grande chance foi do Atlético. Tardelli desperdiçou no rebote de Fábio. O Cruzeiro respondeu com Ricardo Goulart, mas a conclusão... Marcelo Moreno também finalizou mal. O tempo era inimigo da Raposa e o Galo assustava nos contra-ataques e também na jogada aérea. E foi assim que Diego Tardelli marcou no finalzinho da etapa inicial. Cruzamento, a bola subiu, viajou, Tardelli! No segundo tempo, o Cruzeiro não demonstrou força para a reação. Apresentou os sinais de cansaço. A única chance da Raposa foi neste chute de Goulart, que acertou a rede, só que do lado de fora. O Atlético tocou a bola e ainda quase fez o segundo com Dátulo nesta cobrança de falta. Nem mesmo com a expulsão de Leandro Donizete, a Raposa conseguiu assustar Vitor. Fim de jogo, vitória histórica do Atlético. E no primeiro encontro mineiro de uma decisão nacional, a torcida do Galo é quem faz a festa no Mineirão. Vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo forte vingador. E os times mineiros continuam se movimentando para a temporada de 2015. O Mamoré de Patos de Minas apresentou mais uma contratação para o Campeonato Mineiro do ano que vem. O atacante Djavan de Lima Araújo, de 24 anos, o Djabaiano, foi apresentado como reforço no setor ofensivo da equipe. O jogador tem 24 anos, foi revelado pelo Vitória e já passou pelo Bahia, Cruzeiro, Juventude, Patinga e Caldense. Atualmente ele estava no Catar. O jogador se mostrou empolgado com a contratação do Mamoré e elogiou a torcida do clube. Além de Djavan, o Mamoré já possui contrato com outros 7 jogadores para a disputa do Mineiro de 2015. A Justiça Eleitoral aceitou os pedidos de registro dos candidatos às eleições suplementares para a Prefeitura do município de Ipiaçu, no Pontal do Triângulo. Os concorrentes são Leandro Luiz de Oliveira, do PSD, e Fortunato Antunes de Oliveira, do Democratas, pela coligação Unidos por um Ipiaçu Melhor, Hamilton Amaro Amorim, do PR, e Dalila Costa Amui, do Solidariedade, pela coligação Com a Força do Povo, e César Aparecido de Lima e Regis de Araújo Tomás, ambos do PTB. A propaganda eleitoral, inclusive a gratuita no rádio e na televisão, os debates, os comícios e o uso de aparelhos de som fixos só poderão ser feitos até o dia 4 de dezembro, conforme resolução do TRE. O pleito será no dia 7 de dezembro. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã às 10 para as 7 da noite. Fique agora com o Jornal da Band.